Oi, meus amores, tudo bom? Bom, o tema da aula de hoje vai ser sobre tabela periódica. Hoje vocês vão entender um pouquinho dos grandes grupos que compõem essa tabela periódica dos elementos. Além disso, eu pedi para antes vocês verem o vídeo que o André já fez. Então, o André do Dono D já fez uma pesquisa prévia sobre esse tema e eu quero que vocês assistam esse vídeo antes desse daqui, beleza? Então, fica comigo e bora lá! Oi, gente! Aqui a gente tem uma tabela periódica comum. E como a gente já falou algumas vezes, cada um desses quadradinhos, eles representam algum elemento diferente, né? E aí cada um desses elementos está representado com uma sigla diferente, que pode ser uma letra maiúscula ou uma maiúscula seguida de minúscula. A tabela periódica é dividida em três grandes grupos. O grupo dos metais, que estão representados em rosa, o grupo dos ametais, representados aqui em verde, e o grupo dos gases nobres, representados nessa última coluna em azul. Notem que sobrou um elemento sem ser classificado em nenhum dos grupos. Esse elemento é o hidrogênio, e ele está representado aqui em roxo. A gente vai falar um pouquinho sobre ele mais tarde e explicar por que ele não se encaixa em nenhuma dessas configurações. Vale ressaltar aqui também que em algumas tabelas periódicas vocês vão ver o termo semimetais ou metalóides, mas esse termo caiu em desuso, por isso não vamos abordá-los nessa gravação. Bom, vamos começar a aula de hoje falando sobre os gases nobres. Eles compõem todos os elementos da última coluna da tabela periódica. São eles hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e euganessônio. E para a gente começar a falar de gases nobres, eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem. A gente consegue ver que em cada um desses retângulos estão sendo representadas substâncias diferentes. E todas essas substâncias, elas seguem um padrão. A gente tem um conjunto de átomos... Ixi, não ficou bom, vou mudar a caneta aqui, gente. A gente tem um conjunto de átomos se repetindo. Então, aqui eu tenho moléculas aparecendo várias vezes, são iguais, aqui eu tenho um conjunto de átomo, o gás ozônio e o oxigênio se juntam em 3, fósforo, a gente tem o P4, eu tenho 4 átomos de fósforo juntos, gás hidrogênio, a água, que apesar de eu ter elementos diferentes na sua composição, também tenho átomos unidos entre si, cloreto de sódio também, os átomos estão unidos aqui, isso acontece para todas as substâncias representadas, exceto para uma delas, o gás nobre. Então, a gente consegue ver aqui que o gás nobre é a única substância onde os átomos não precisam se ligar a outros átomos para formar substâncias. Eles são os únicos átomos que ficam estáveis sem precisar se ligar a outros. Esses gases nobres poderiam ser quaisquer gases que estão naquela última coluna que eu acabei de mostrar para vocês. Poderia ser o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, euganessônio. Todos eles se comportam dessa mesma forma. Os átomos ficam isolados e não precisam se ligar a outros átomos para atingir sua estabilidade. Essa baixa reatividade do gás traz alguns benefícios para o uso dos gases nobres. Como exemplo disso, podemos citar o uso do hélio em balões de aniversário. Antigamente, esses balões eram enchidos com gás hidrogênio, um gás que é muito reativo e inflamável. Porém, hoje esses balões são feitos de gás hélio, que são pouco reativos, assim evitando que o gás reaja a outras substâncias, evitando, por exemplo, reações de combustão que podem levar a explosões. Bom, e quando os átomos não são gases nobres? O que acontece? Como eles mantêm a sua estabilidade? Bom, os átomos que não são gases nobres podem manter sua estabilidade ganhando ou perdendo elétrons. A gente consegue ver que eles atingem a estabilidade quando eles ficam com a mesma quantidade de elétrons dos gases nobres. Assim, quando o átomo ganha ou perde a quantidade correta de elétrons até ficar igual a de um gás nobre, ele fica estável também. Antes de entendermos como isso acontece nos grupos, vamos entender um pouco mais sobre eles. Os metais, por exemplo, são
todos esses elementos que estão aqui destacados em rosa. E você pode perceber que eles compõem a maior parte da tabela periódica. O André já citou em seu vídeo algumas das propriedades dos metais, como o fato deles possuírem brilho e serem bons condutores de eletricidade. Ele também falou em seu vídeo que os metais tendem a perder elétrons. E hoje vamos entender um pouco mais como isso acontece. Para entender como acontece a perda de elétrons dos metais, a gente sempre vai compará-los com os gases nobres. E para que os metais atinjam sua estabilidade, eles vão tender a ficar com a mesma quantidade de elétrons que o seu gás nobre mais próximo. Vamos entender como isso acontece. O lítio, por exemplo, é um átomo que tem número atômico 3. Isso significa que ele tem 3 prótons e, quando ele está neutro, ele tem 3 elétrons. O gás nobre que mais se aproxima do número de elétrons do lítio é o hélio, que tem número atômico 2. Pensando dessa forma, o lítio, para se aproximar do seu gás nobre mais próximo, ele precisa perder um elétron, e assim ele vai ficar com a mesma quantidade de elétrons do seu gás nobre mais próximo. Quando isso acontece, ele se transforma no cátion, Li+. Vamos lembrar que o cátion é sempre a espécie que perdeu elétrons. Então, só para a gente recapitular aqui, né? Quando um átomo está neutro, ele tem a mesma quantidade de carga positiva e de carga negativa. Essas cargas acabam, de certa forma, se anulando. Se um átomo perde um elétron, ele fica mais carregado positivamente, como é o caso do Li+. Podemos pensar dessa mesma forma para esse exemplo aqui. Então, se a gente observar o átomo de cálcio, o número atômico dele é 20. Lembrando que isso significa que ele tem 20 prótons e 20 elétrons quando neutro. Gente, não é fácil desenhar aqui. Se a gente olhar para todos os gases nobres, o que tem o número atômico mais próximo ao do cálcio é o argônio. Então, dentre os átomos que são gases nobres mais próximos, o mais próximo ao cálcio é o de argônio. Para que o cálcio chegue na mesma quantidade de elétrons do argônio, ele precisa perder 2 elétrons. Quando ele perde 2 elétrons, ele se transforma no cálcio 2+. Se ele tem carga positiva, ele é um cátion. Então, vamos concluir aqui, né? Então, os metais, eles sempre tendem a perder elétrons. Quando esses metais perdem elétrons, eles se transformam em cátions, e assim eles atingem sua estabilidade. E esses cátions, eles sempre apresentam carga positiva, porque ele está perdendo carga negativa. Então, se ele perde carga negativa, ele fica mais carregado positivamente. Os exemplos que a gente viu aqui são, por exemplo, o Li+, e o Ca2+. Então, a quantidade de elétrons que o átomo vai perder vai ficar aqui representado na carguinha de cima, tá? Então, essa carga é sempre representada em cima do elemento. E outro grupo que a gente havia citado são os grupos dos ametais. Eles estão aqui representados em nossa tabela periódica pela cor verde. E de forma oposta aos metais, eles não têm brilho e também não conduzem corrente elétrica. Também, de forma oposta aos metais, eles tendem a ganhar elétrons. Vamos ver como isso acontece. Então,
a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez para os metais. A gente sempre vai comparar esses ametais com os gases nobres para entender a quantidade de elétrons que esses átomos tendem a ganhar para ficar mais próximo do seu gás nobre. Então, vamos pegar aqui como exemplo o oxigênio. O oxigênio tem número atômico 8. Isso significa que ele tem 8 prótons, 8 elétrons. São os elétrons que importam para a gente nesse momento. Se o átomo tem 8 elétrons, a gente vai olhar aqui na coluna dos gases nobres. Qual gás nobre tem a quantidade de elétrons mais próxima do oxigênio? A gente tem o hélio, que tem 2, neônio com 10, argônio com 18. Então, o gás nobre mais próximo ao oxigênio é o neônio. E aí, vamos analisar, né? Então, a gente tem aqui que o oxigênio, ele se aproxima mais do neônio. Para ele chegar ao neônio, diferente lá dos metais, a gente consegue ver que ele precisa ganhar elétron. Então, para isso, o oxigênio ele tem que ganhar 2 elétrons para ficar com a mesma quantidade de elétrons que o neônio. Sendo assim, ele vai se transformar no ânion 2-. Então, vamos pensar de novo, né? Se o átomo tem lá, teoricamente, mesma quantidade de prótons e mesma quantidade de elétrons, porque aqui a gente está considerando que o átomo está neutro, quando o átomo ganha elétron, ele vai ficar com a carga mais negativa. E aí, a quantidade de elétrons que ele tenha mais vai ficar representada aqui em cima do meu átomo. Outro exemplo que a gente pode dar. Então, o cloro, se a gente observar com todos os gases nobres, o que mais se assemelha em número atômico, ou seja, em quantidade de elétrons do cloro, é o átomo de argônio, que tem número atômico 18. Então, aqui, se a gente observar, o cloro vai tentar se assemelhar ao argônio, que é o gás nobre mais próximo a ele. Para isso, ele vai precisar ganhar um elétron, porque de 17 ele tem que passar para 18 elétrons. Sendo assim, ele ganha um elétron, ganha uma carga negativa e vai se tornar o ânion, lembrando que sempre é o átomo que ganhou o elétron, Cl-. E esse menos aqui, ele representa que o átomo ganhou apenas um elétron. Então, aqui para a gente concluir, né? Os ametais, eles sempre tendem a ganhar elétrons de forma oposta aos metais. Dessa forma, eles formam ânions para garantir sua estabilidade. E exemplos de ânions são o Cl- e o O2-, né? Mas a gente tem vários outros ânions. E aqui faltou a gente falar de um outro elemento que não se encaixou em nenhum dos grupos, né? Esse elemento é o hidrogênio. E o hidrogênio a gente costuma brincar que ele não tem família, ele não tem grupo e que ele se assemelha ao Batman, né? Então, ele é um átomo diferenciado na tabela periódica. O hidrogênio, ele é encontrado desde combustíveis, então existem hoje até carros sendo testados com combustível de hidrogênio, e também o hidrogênio está presente em grande parte das substâncias do nosso cotidiano. Inclusive, mais de 65% do nosso corpo possui hidrogênio na composição. Bom, o que tem de diferente do hidrogênio em relação a perder e ganhar elétrons? A diferença aqui é que o hidrogênio ele pode ganhar elétrons, se tornando um ânion, H-, e isso aqui é menos convencional, tá? Menos comum, mas pode acontecer. Opa. Mas ele também pode perder elétrons, se tornando cátion H+.
E aqui a gente conseguiu ver um pouquinho de todos os grandes grupos da tabela periódica. Então, a gente viu um pouquinho dos metais, que são representados em rosa, dos ametais, representados em verde, dos gases nobres em azul, e também vimos um pouquinho sobre o hidrogênio, que está representado em roxo. Espero ter ajudado vocês. Obrigada. Até mais.